Considerando então essa função condicional, nós temos o seguinte, tanto pela direita como pela esquerda do 1, né, nós temos que vale a função anterior. Só que agora, o que acontece? Ela está definida para o x igual a 1. Então a gente definiu, bom, quando o x for igual a 1, a função vale 4. Tá? Então esse ponto aqui indica a definição da função no valor 4. E se o x for diferente de 1, a função é definida por essa fórmula aqui. Tá? Então qual que é o limite da função? Ou seja, para quando o x tende a 1, tanto pela esquerda como pela direita, para quem que a função está tendendo? Então a gente percebe, tá, que a função está tendendo para o 2. Independente se no 4 ela está definida lá se no 1, né, ela está definida lá para o valor 4. Mas o que acontece? A tendência da função antes e depois do 1 é em direção ao 2. Então nós vamos dizer aqui o seguinte, que o limite dessa função, tá, ele vale 2. E o f de 1 vale 4. Tá? Então quer dizer, quando eu calculo o limite da função, a função não precisa estar necessariamente definida naquele ponto onde eu estou calculando o limite. Tá? Quer dizer, ela não precisa existir naquele ponto. Ela pode tanto existir como não. Não importa o valor dela naquele ponto. O que importa é o comportamento da função quando eu me aproximo daquele valor. No caso, x igual a 1. Ok? Então, esse é um exemplo de cálculo de limite de uma função, né, dada por duas condições. Da mesma forma do exemplo anterior, nós temos aqui uma função definida por três condições. Então, se o x é maior que 1, ela obedece à função x menos 1. Né? Vamos colocar a função aqui no gráfico para facilitar. Né? Então, x menos 1. Então, para o x maior que 1, vale a função x menos 1. Agora, se o x é menor que 1, vale a função 3 menos x. Tá? Então, essa seria a função. E para o x igual a 1, tá? O valor da função definido seria o ponto 4. Tá? Então, se x igual a 1, a função está definida para o valor 4. Muito bem. Aí vem a pergunta, e agora? Será que o limite dela existe? Será que não existe? Tá? Aqui nós temos uma situação bem interessante. Tá? Se a gente considerar a parte acima do 1, os valores de x maiores que 1, tá? Nós vamos perceber que o limite, tá, da função, quando x ele tende a 1 por valores maiores do que 1, esse maisinho indica que é valores maiores que 1. Tá? Esse limite da função, a gente percebe o quê? Ó, que a função, à medida que o x se aproxima de 1, a função está se aproximando do zero. Tá? Então a gente percebe que, por um lado, o limite da função quando x tende a 1, tá? A gente percebe que o valor da função está indo para zero. Tá bom? Isso é um limite lateral. E do outro lado, vamos ver para quanto que está indo esse limite lá do outro lado, na função 3 menos x. Tá? Então, usando um raciocínio análogo aqui, nós temos o seguinte, que o limite de x tendendo a 1 por valores menores do que 1, então por isso o menos aqui em cima, da função, neste caso, ele vai ser quantos? Ó, vamos analisar isso daqui. Então percebam, se o x ele está indo para 1 por valores menores que 1, a função, tá, ela não está tendendo a zero. Então quer dizer, ela está tendendo, tá, a 2. Tá? Então aqui nós temos que o valor desse limite vale 2. Tá? Então a gente percebe que por um lado o limite vai para 0,
Por outro lado, o limite lateral vai para 2. Como os limites laterais são diferentes, né? Um limite lateral deu 2 e o outro deu 0. Tá bom? Então, o que a gente diz do limite geral, né? Então, esse limite geral, a gente vai dizer que ele não existe. Por quê? Ele só vai existir quando os limites laterais forem iguais, tá? E nesse caso, o valor f de 1, que ele também pergunta aqui, tá? O f de 1, ele vai valer 4. Tá? Então, f de 1 continua valendo 4, só que o limite não existe. Por quê? Porque o limite lateral, os limites laterais, né, são diferentes. Tudo bem? Vamos ao próximo, então.